O vídeo começa com Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta a ela qual o seu nome, mas ela sai andando e o ignora. Ele então pergunta por que ela está agindo assim. A garota fala que ele não faz o seu tipo. Ele a deseja um bom dia e abre a porta da sua Lamborghini. Ao se dar conta da Lamborghini dele, agora é ela que demonstra interesse no cara e vai falar com ele. Ela chega perguntando se o carro é realmente dele. Nair fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. E fala que esse é apenas um dos seus vários carros. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo embora para casa. Ele pergunta o nome dela e agora ela fala que se chama Kayla. Em seguida, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. A garota responde que não. O YouTuber chama ela para conversarem dentro do carro. E é claro, depois da mágica feita, ela não perde tempo e entra com ele na super máquina. Dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta se ela está solteira. Ela responde que ela está casada, mas que o casamento não anda bem. Nair então pergunta se ele tem chance com ela, porque ela disse que ele não fazia o seu tipo. Ela responde que tem sim, porque ela não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Em seguida, ele pergunta se ela pode passar o telefone para ele, e é claro, ela passa no mesmo instante. Na sequência, depois de um bate-papo dentro do carro, ele chama ela fora do carro para conversarem lá fora. Depois de uma conversinha lá fora, ele chama ela para entrar novamente no carro para eles darem uma voltinha. Porém, ela tenta entrar no carro, mas não consegue. O YouTuber travou a porta e fica fazendo hora com a cara dela, pedindo para ela tentar abrir a porta. Então ela fala que ele trancou a porta. Nair então acelera a Lamborghini e fala tchau tchau, escavadora de ouro. Nesse vídeo, o Nate aborda essa garota e fala que adorou as suas tatuagens e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que sim e sai andando sem olhar para a cara dele. Nate a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini Urus. Após ela se dar conta da Lamborghini de Nate, como num passe de mágica ela muda de ideia e vem perguntando se o carro é dele. Nate fala que sim, que o carro é dele. Ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria convidá-la para vir almoçar com ele e diz que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante. E em seguida ele pega na mão dela e se apresenta para ela e fala que se chama Nate. Na sequência, Nate pede para pegar o número dela. Ela responde que é melhor eles irem comer primeiro e depois, eles se conhecendo, ela passa para ele o seu telefone. Na sequência, Nate pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. O YouTuber então pergunta por que ela disse que tinha namorado e ela fala que não o conhecia e estava com pressa e pede desculpas por ter mentido. Em seguida, Nate concorda com ela e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher entra imediatamente no carro, mesmo sendo um completo desconhecido, e fica achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate é direto ao ponto e ele fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e ele não quer perder seu tempo com ela, porque ela não queria nada com ele até ver sua Lamborghini Urus. Ele fala para ela descer do carro. Ela fala que não é interesseira, né? Faz um showzinho, mas ela acaba descendo do carro sem graça e fala que o carro dele deve ser alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo YouTuber.
O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do YouTuber. O YouTuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro, mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e fala que ela tá linda demais e pergunta qual o seu nome. Ela então fala que se chama Daiane. Joel pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. A garota responde que ela não quer dor de cabeça agora. Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela para eles serem amigos, mas a mulher mente para ele e fala que não tem Instagram. Então ela fala que está com pressa e tem que ir embora. Joel pede para falar com ela só alguns minutos e pergunta se não pode pegar o número dela, mas a garota fala que sem chance. Então Joel fala que eles se encontram por aí e a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. A mulher já demonstra interesse e vai atrás de Joel. Então ela pergunta se o carro é dele. Joel fala que sim e diz a ela que esse é um dos seus carros. Então ela fica curiosa e pergunta com que ele trabalha. Joel fala que trabalha com várias coisas e chama ela para entrar no carro para ver como é confortável. Então ele fala que não pode dizer com que ele trabalha, que se ele contar ela teria que ser sua namorada. Então a garota fala que achou ele bem charmoso e que ele tem chances com ela.
Joel então pergunta se ela bebe e fala que ela pode ir com ele para a sua cobertura aqui no centro da cidade porque lá tem muita bebida. A garota fala que bebe sim, então ele chama ela para entrar no carro para eles irem para a casa dele. Dentro do carro, Joel pergunta por que ela não queria dar atenção para ele e por que ela mentiu que não tinha Instagram. Ela fala que os homens sempre chegam nela e ela fica muito tímida e fala que por isso ela não queria falar com ele. Joel então fala que ela podia ter dito que tinha namorado. Ela fala que realmente não tem e não quis falar mentira. Então, nessa hora, Joel fala que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira e fala para ela descer do carro porque ele não vai mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada por Joel. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa e ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Começamos o vídeo com o Nair chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nair ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini,
E quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nair fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nair. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nair fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Frank, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pede licença e fala que gosta do jeito que ela olhou para ele. Então ele fala que é um cavalheiro e pergunta se pode abastecer o carro para ela. A garota fala que sim, mas que ela não tem dinheiro para dar para ele. O youtuber fala que só está tentando fazer uma gentileza para ela. Em seguida, o youtuber pergunta quanto tempo ela mora aqui na cidade. Ela fala que já há mais de 6 anos. Frank então fala que ele é de Detroit e está aqui em Houston há poucos dias e que ele está tentando fazer novas amizades. E diz a ela que gostou dela e que achou ela muito linda. Frank então pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela já está quase noiva. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não tem nenhuma chance disso acontecer. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela fala que é melhor não, porque ela não o conhece. Frank então fala que tudo bem, a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do youtuber, não demora muito para ela mudar de ideia e ir atrás dele. Então ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro assim. Frank fala com ela que ele é um digital influencer e que ele é muito famoso nas redes sociais. Frank então pergunta por que ela veio falar com ele, sendo que ela nem queria passar seu número. Ela fala que pensou melhor e que ele pode pegar o seu telefone. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele.
Dentro do carro, ele pergunta por que ela está dentro do carro com ele, sendo que ela está quase noiva. Ela fala que pode ser um segredinho deles e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Frank então fala que precisa dizer algo para ela. Então, ele fala que está fazendo um teste para pegar a garimpeira de ouro e que ela não passou no seu teste, porque no início ela não queria nada com ele e depois que viu sua Lamborghini mudou de ideia só por interesse. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Frank. O vídeo começa com o Nate abordando essa loira em frente à sua Ferrari para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou muito das tatuagens dela. Depois dela falar que está bem, ele pergunta para onde ela vai. A garota responde que está indo encontrar com suas amigas porque ela tem um compromisso. Em seguida, Nate pergunta qual o nome dela. Ela fala que se chama Cherish. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas ela fala que não dá o número dela assim para estranhos. Nate então pergunta se ela tem namorado. A garota responde que sim e que ela é fiel ao seu namorado e não pode passar o seu número. Ele então tenta novamente pegar o número dela, mas sem sucesso. Ele então a deseja um bom dia e vai em direção à sua Ferrari. E na hora que a mulher vê a máquina do Nate, num passe de mágica ela muda de ideia e vem falar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Nate desce do carro e fala que sim, que o carro é dele. Ela então fala que pensou melhor e que se ele quiser, ele pode dar uma carona para ela. Nate então pergunta sobre o namorado dela se ele não vai achar ruim. Ela responde que ele não vai importar dela fazer amigos. Nate pergunta quanto tempo ela namora e ela fala que apenas 3 meses. O youtuber então fala que não é nada sério. A garota confirma que sim e fala que gostaria de conhecê-lo melhor. Nate então pergunta se ela quer entrar no carro para eles conversarem lá dentro. A garota topa e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Nate pergunta para ela por que ela estava sendo tão distante com ele na hora que ele estava tentando conhecê-la. Ela responde que ela é muito tímida e que acha muito estranho uma pessoa parando ela na rua para conversar. Nate pergunta se ele se aproximou dela de alguma maneira estranha porque ele tentou ser legal com ela e até elogiou suas tatuagens. Ela fala que não, que ele foi muito educado. Ela fala que como ela tem namorado, ela preferiu não render assunto com ele. Nate então fala que não mudou nada ainda, e ela ainda tem namorado e não era para ela estar dentro do carro de outro homem. Nate então fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ela só está interessada no seu carro. Então ele pede para ela descer do carro dele. Ela desce do carro indignada e acaba sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com o youtuber Nia Price com aquela abordagem padrão perguntando como ela está. Ele elogia a beleza dela e pergunta qual o seu nome. Em seguida ele se apresenta e a garota fala que se chama Cassandra e agradece o elogio. O YouTube pergunta aonde ela vai com tanta pressa e ela fala que vai encontrar as amigas para sair para comer alguma coisa no shopping. Nia pergunta se ele pode pegar o seu Instagram porque ele gostou dela, porém ela fala que está em um relacionamento e é fiel. O YouTube insiste em pegar seu telefone, mas ela não passa. Então ele fala que entende, a deseja um bom dia e vai em direção à Lamborghini. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e para na frente do carro e pergunta se ele ainda quer o número dela.
Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que adorou. Em seguida, ele fala que estava tentando chamá-la para dar uma volta na sua Lamborghini e mostra para ela um prédio ali na frente e fala que lá é uma cobertura que ele tem e diz a ela que eles poderiam ir lá depois de dar uma volta no seu carro. A mulher, muito interessada, aceita a proposta dele. Então o youtuber fala que não quer perder mais tempo e chama ela e abre a porta da máquina para ela entrar. Dentro do carro, ele pergunta para ela aonde o namorado dela está e se ela não vai ter problema com ele por causa dele. Ela fala que não, porque ele está trabalhando e vai ser um segredinho deles. O youtuber então fala que ele é bom de guardar segredo e que ela não precisa se preocupar. Então ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela responde que está fazendo faculdade e que não está sobrando muito tempo para ela. Em seguida, o youtuber pergunta se ela está feliz com o namorado dela. Ela fala que poderia estar mais feliz porque o namorado dela não ganha tão bem e eles estão brigando muito. Naya fala para ela que com ele as coisas seriam diferentes e que ele poderia dar uma vida de luxo para ela. Então a garota fala que está disposta a ter um relacionamento com ele. Em seguida, o YouTube fala que eles estão quase chegando na cobertura dele, mas que ele precisa dizer antes algo para ela. Então, ele para o carro e fala que ela não é a mulher que ele está procurando, porque ela está demonstrando ser uma interesseira, porque ela não quis passar o contato, mas só mudou de ideia quando viu sua Lamborghini. Ele fala que é para ela descer do carro, porque ele não quer mais sair com ela e a deseja um bom dia. E ela desce do carro e bate a porta. O vídeo começa com Joel pedindo licença e dizendo a essa mulher que ela tem um sorriso muito lindo. Ele fala seu nome, se apresenta para ela e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que está no telefone. Joel então pede para ele falar com ela só um instante. Então ela fala que não quer falar com ele. E Joel caminha até a sua Lamborghini. Então, quando a garota vê que Joel está de Lamborghini, como num passe de mágica, ela muda de ideia e vai atrás dele para falar com ele. Então, ela pergunta se o carro é dele. Joel confirma que sim e fala que para ela conversar com ele quer saber quantos anos ela tem. E ela responde que tem 20 anos. Então ele fala que achou que ela era mais nova. Em seguida, ele fala que ela não queria conversar com ele e pergunta por que ela voltou. Ela responde que estava falando no telefone e estava ocupada e não podia falar com ele. Joel então pergunta se ela estava falando com o namorado dela. A garota responde que sim e dá uma risadinha. Então ela fala que eles poderiam sair para comer alguma coisa. Joel questiona sobre o namorado dela. A garota fala que ele não precisa ficar sabendo. Então, nessa hora, Joel sai do carro e pergunta se ela acha ele atraente. Ela fala que sim e que ela gostou muito do carro e que ela nunca andou em uma Lamborghini antes. Joel então fala que pode levá-la para sair, mas primeiro quer conversar com ela para lhe conhecer melhor. Em seguida, Joel pergunta se ela quer mesmo sair com ele, e ela fala que sim e que está com muita fome. Então Joel fala que está tentando levá-la para a sua casa.
Ela topa e fala que poderia cozinhar e fazer uma boa comida para eles. Joel pergunta para ela qual nota de 1 a 10 ela daria para ele, e ela fala que com certeza 10. Então ele chama ela para entrar no carro e ela não perde tempo e entra imediatamente na Lamborghini. Dentro do carro, Joel começa a questionar e fala que acha que ela está conversando com ele só por causa do carro. Ela fala que não, que achou ele atraente também. Joel fala para ela que ele está gravando um vídeo para o YouTube e que ele caça interesseiras e que ela não passou no teste e que ela é uma garimpeira de ouro. Então ele fala que não vai mais sair com ela e manda ela descer do carro. A garota sai do carro xingando Joel, fala que ele é um idiota, porém acaba se dando mal por ter sido interesseira. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com Naye abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e tenta se apresentar, mas a garota sai andando e nem o responde, na maior falta de educação. Ele pergunta o nome dela e pede para ela esperar, mas a garota não para e deixa ele falando sozinho. Então, vendo que ele não vai conseguir falar com ela, ele caminha até a sua Lamborghini e destrava o alarme da máquina. E é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que o youtuber está de Lamborghini. Então, depois dela chamar ele para descer do carro, ela fala que o carro dele é muito bom e diz a ele que não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Naye fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela e pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Então, ele pede para ela passar o seu telefone para ele e depois da mágica feita, ela passa o telefone para ele sem pensar duas vezes. A seguir, ele pergunta por que ela estava com tanta pressa e não podia falar com ele. Ela fala que estava numa ligação e não podia parar porque era importante. Além disso, ela fala que estava voltando da casa de uma amiga. O youtuber pergunta onde ela vai agora e ela responde que está indo comprar comida. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela responde que é treinadora fitness. Em seguida, ele elogia a garota e fala que ela tem um bonito corpo e ele gostaria que ela fosse sua treinadora. A mulher fala que seria ótimo, então ele convida ela para ir almoçar junto com ele e, é claro, ela aceita o convite e entra na Lamborghini. Dentro do carro, Naye pergunta se ela tem namorado e ela fala que não, que terminou seu namoro recentemente. O youtuber pergunta por quê e ela fala que ele era muito infantil e não tinha a mesma mentalidade que ela. O youtuber fala que foi a melhor coisa que ela fez então. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e fala que ela deveria ir lá para poder conhecer. Ela topa e aceita o convite de Naye. Então, o YouTube fala que ele vai comprar tudo o que ela precisar e gostaria que ela fosse sua namorada. Ela fala para eles irem devagar e se conhecer aos poucos. Naye concorda com ela e fala que ela tem razão e que ele gostou dela e quer conhecê-la melhor. Ele fala que ela vai gostar da sua cobertura e que lá está os seus outros carros de luxo, sua McLaren e também sua Ferrari, e deixa a garota ainda mais interessada. Então, ele leva a garota para casa e dessa vez resolveu não mandar a mulher descer do carro. Interesseira da BMW. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e pergunta se ela é de Houston e ela responde que sim.
Então ele fala que achou ela linda demais e pergunta se ela tem um namorado. Então ele pergunta se pode ser o namorado dela. Ela fala que não o conhece e que pergunta mais idiota é essa, e fala que tem namorado. Então ele fala que achou ela linda e só queria conhecê-la. Porém, a garota fala que ele não faz o tipo dela, que não está interessada. Então Kilo pergunta se ele é feio ou algo do tipo, e a garota fala que sim. Então Kilo fala que doeu muito escutar isso dela e pergunta se não pode pegar pelo menos o Instagram dela. Ela fala que não, que acha melhor não. Então o YouTube se despede e vai em direção à BMW, e é nessa hora que a mágica acontece. A garota percebe que fez burrada e vai atrás dele e pede para tirar algumas fotos com a BMW. E depois de tirar para ela as fotos, o YouTube pergunta se ela tem Instagram. Sendo assim, ela passa para ele o Instagram e fala que vai passar também o seu telefone. O YouTube pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido. E ela fala que gostou do carro e que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Tá bom, sei como é que é, viu? Em seguida, Kilo pergunta se o namorado dela sabe que ela está aqui. E ela fala que não, porque ele é caminhoneiro e está viajando. O YouTuber fala que não quer arrumar problemas para ela. A garota diz que o namorado dela trai ela direto e que ela quer dar o troco nele. O YouTuber fala que vai almoçar agora e convida ela para almoçar com ele. E ela fala que vai, mas que tem uma condição. Ela diz a ele que quer sair para fazer compras depois que eles almoçarem e depois ir para casa dele. O YouTuber concorda com ela. Em seguida, ele pede para ela dar um 360 e fala que ela está muito linda e que ele está impressionado com a beleza dela. E fala que vai adorar dar uma volta com ela e almoçar. Então ele chama ela para entrar na BMW. A garota entra no carro achando que vai se dar bem, mas mal sabe que ele vai esculachar ela e mandar ela descer do carro daqui a pouco. Lá dentro do carro, o YouTube fala pra ela que está chateado porque ela disse que ele era feio e que não fazia o seu tipo. A garota pede desculpas e fala que não deveria ter dito isso a ele, que falou sem pensar, e que achou ele muito fofo e que ele faz o tipo dela sim. E ela disse aquilo porque não o conhecia. Então ele fala que vai desculpá-la e que agora ele já está se sentindo melhor. Porém, nessa hora, o YouTube fala que ele pensou melhor e que não quer sair com ela, porque há minutos atrás ela o rejeitou e disse que ele não fazia seu tipo, e agora quer ficar com ele só por causa do carro. Ele chama ela de interesseira e manda ela descer do carro, e fala que não sai com garimpeira de ouro, e que ela passou dos limites com ele. Em seguida, a garota tenta convencê-lo a dar uma chance para ele e fala que ela poderia ser muito generosa com ele. Porém, o YouTube fala que ela perdeu a chance dela quando o rejeitou e fala que não sai com interesseira. Então a garota vai embora e acaba se dando mal. Interesseira da Lamborghini. O vídeo começa com uma loira impressionada com a Lamborghini que estava ali perto dela. Então, Cleaver chega nela e pergunta se ela gostou do carro. Ela fala que sim e pergunta se o carro é dele. Então, ele confirma que sim. Ela pergunta quanto tempo ele tem esse carro. O YouTuber fala que já faz 2 anos. Ela pergunta qual foi a ocasião que ele comprou o carro. E ele fala que foi logo após ele assinar um contrato com a sua gravadora. Então, o YouTube pergunta com o que ela trabalha, e ela fala que ela faz serviços de mídia social e também é uma modelo. Em seguida, ele fala que ela poderia estar nos próximos vídeos de música do seu novo CD, e fala que ela é muito linda. Ela fala que seria muito bom e agradece o elogio. Em seguida, ele fala que poderia dar uma carona para ela agora e levá-la na festa que ela vai mais tarde. A garota aceita o convite e vai com ele até o carro. Porém, ele vai até o carro de trás, que não é nada luxuoso. E a garota então pergunta se o carro dele não é a Lamborghini. Cleaver fala que o carro dele é o carro de trás.
Ela fala que ele não precisava ter mentido pra ela. Cleaver fala que a maioria das mulheres iam interessar por ele só por causa do carro. Ela fala que não é assim e que pra ela não faz diferença o carro e que seu irmão tem um Toyota e ela curte muito. Então ele pergunta se ela não está brava e ela fala que não tem motivos pra isso. Então ele pergunta se ainda pode dar uma carona pra ela e a garota fala que é claro que sim. Então, nessa hora, o YouTube fala que tem que dizer algo pra ela. Ele explica que a Lamborghini realmente é dele e que ele é um youtuber e está gravando um vídeo para o seu canal para pegar a garimpeira de ouro. E fala que ela passou no teste e não foi interesseira. Ele também mostra pra ela a câmera que está gravando e ela dá um oi para a câmera. A garota fica surpresa e fala que já viu esses vídeos no YouTube e que não achou que ia acontecer com ela dela participar de um vídeo desse. O YouTube pergunta se ela não vai ficar chateada dele ir embora. Ela fala que não, que está tudo bem. Então, ele fala que seria legal poder dar uma carona para ela em sua Lamborghini. E depois dela aceitar, ele fala que pode passar o seu número para ela. E em seguida, Cleaver se apresenta e fala seu nome para ela salvar o seu contato. Em seguida, ela se despede e fala que eles se veem mais tarde. O YouTube entra na sua gloriosa Lamborghini e acelera a máquina. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. Interesseira da Lamborghini. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nia Price abordando essa bela jovem. Ele que inicia uma conversa com ela, dizendo que ela é linda demais e tem o sorriso mais lindo que ele já viu. A garota, muito simpática, agradece o elogio e fala que ele está exagerando. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ela diz que se chama Natalie e ele começa um papo descontraído com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela estava fazendo e a garota responde que estava fazendo algumas compras. Além disso, ela fala que agora está indo comprar comida. O youtuber pergunta se ela vai sozinha e se ela tem um namorado. Ela responde que não tem namorado. O YouTube pergunta se ele não pode ir com ela porque ele também está procurando comida. Então, ela fala que eles podem ir comer juntos e na sequência ele pergunta se ela pode passar o número para ele. A garota fala que sim e passa o telefone para ele anotar o seu contato. Em seguida, ele pergunta com que ela trabalha e ela fala que trabalha com maquiagem. O YouTube a elogia dizendo que a maquiagem dela está bonita e que ela leva jeito para isso. Além disso, ele pergunta quanto tempo ela demorou para ficar boa na maquiagem e ela fala que 1 ano para aprender as manhas. Nessa hora, ele fala que está com fome e é melhor eles irem almoçar para não ficar muito tarde. Ele pergunta se ela tem um carro e ela fala que está logo ali. O YouTube também fala que tem um carro e eles podem ir no seu carro e ele é um bom motorista. A garota concorda com o que ele disse e eles vão na direção da Lamborghini dele. A garota entra no carro e fica muito impressionada com sua máquina. Dentro do carro, ele pergunta se ela não tem mesmo namorado e fala que ela é muito bonita para estar solteira. A garota fala que não e explica que ultimamente está preferindo ficar sozinha. O youtuber pergunta se ele gostar dela, se ele não teria uma chance com ela. A garota fala que talvez sim. Então ele pergunta se ele não faz do tipo dela. Ela responde que não tem nada a ver com a aparência e sim a pessoa ser legal e fiel. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade.
Ele explica que ele é um youtuber e faz experimento social para testar garimpeiras de ouro, para saber se a mulher vai ser interesseira. Ele fala que ela é uma pessoa legal e que não é interesseira, e fala que eles podem ser amigos e irem almoçar juntos. A garota leva tudo na brincadeira e fala que nem imaginou que era um teste. O YouTube explica que a maioria das mulheres sempre são interesseiras e sempre querem sair com ele por causa da Lamborghini e do seu dinheiro, e sempre acabam se dando mal. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota em frente à sua Lamborghini. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a mulher já responde que vai chamar a polícia para ele e que ela não quer ser incomodada e sai andando sem dar nenhuma moral. Ele pergunta se ela não vai parar para falar com ele e ela responde que não e o ignora. Ele então caminha até a sua gloriosa Lamborghini, mas quando a mulher vê que o cara tem uma Lamborghini, na mesma hora ela dá meia volta e vem falar com ele toda interessada. Ela então pede desculpas por ter falado tudo aquilo e fala que ela está um pouco mal-humorada hoje. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que se chama Damon. Ele então pergunta se ela vai chamar a polícia para ele. E ela responde que não, que ela está tendo um dia péssimo e pede desculpas novamente. Ele então fala que tudo bem e que não tem nenhum problema. Em seguida, ele fala que quer chamar ela para entrar no carro com ele, mas que está com medo dela chamar a polícia para ele e brinca com ela de forma humorada. Ela responde que quer entrar no carro dele porque está muito frio aqui fora e que não vai ser mais rude com ele, porque ela não é desse jeito. Em seguida, ele fala que então ela pode entrar na sua Lamborghini. Ela não perde tempo e entra na máquina do Damon sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar, se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa. E me digam aí o que vocês acham. Já dentro do carro, o Damon pergunta por que ela está tendo um dia difícil. E ela responde que é porque o rapaz que ela estava, ele não está deixando ela feliz. E fala que ela é uma mulher que precisa que o homem cuide bem dela. Ele então pergunta se é para o homem abraçar ela e falar para ela que tudo vai ficar bem nas horas bem difíceis. Ela responde que não é nada disso e que ela precisa de um homem que compre tudo o que ela quer e não deixe ela ficar sem nada. Na sequência, o Damon fala que vai tirar uma foto dela para deixar de recordação e ela faz até pose. Mas na sequência, o Damon fala que vai mostrar para os amigos dele a garimpeira de ouro que ele conheceu e fala que ela é muito interesseira e fala também que não quer mais nada com ela. Ele então desce do carro e dá meia volta e vai até a moça e fala para ela descer do carro porque ele não balança com garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro achando ruim e fala um monte de coisas, mas no fim ela vai embora e acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Damon. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta qual o nome dela. Porém, a garota trata ele com várias negativas e fala que tem namorado. Ele então pergunta se o namorado dela é bom para ela, e a mulher responde que sim. London então fala que ele seria muito melhor para ela, mas a mulher sai andando e o ignora completamente.
Porém, quando ela vê que o London tem um Corvette, na mesma hora ela volta e vem atrás dele interessada. London então pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que foi muito rude e que ela não é assim, e que agora ela quer escutar o que ele tem a dizer. Mas London responde que ela disse que tem namorado. E ela então fala que o London disse que ela estaria melhor com ele. London fala que sim, mas fala que ela está de joguinhos com ele. E pergunta se ela está disposta mesmo em sair com ele para poder beber. A mulher responde prontamente que sim. London então fala que ela realmente é muito linda e que ele gostaria muito de sair com ela e deles passarem a tarde juntos. Porém, ele está pensando porque a atitude dela ali atrás foi muito negativa e que ela mudou de ideia muito rápido e que ele quer saber o porquê. Ela então responde que viu que ele é um cara legal e que também gostou muito do carro dele porque ela adora um carro esportivo. Em seguida, o youtuber chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela então entra sem pensar duas vezes e vamos ver o que o London vai fazer. Já dentro do carro, o London pergunta o que ela quer fazer e ela responde que ela quer ir para o shopping para comer frutos do mar e depois fazer compras. London então pergunta se ela vai pagar por tudo isso, e ela responde que não, que seria ele que iria pagar para ela. Ele responde que não é assim que funciona e que ele ainda nem a conhece para sair pagando as coisas para ela. Nessa hora, o London abre o jogo e fala para ela que ele não vai pagar nada para ela e que ela é muito interesseira, e que ela só quis sair com ele por causa do seu carro e sua condição financeira. Ela fala que não é interesseira e que apenas quer um cara que seja bem sucedido. O YouTube então fala que ele não quer mais sair com ela e que é melhor ela descer do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso porque ele estava afim dela. Ele então fala que ela disse certo, que ele estava afim dela, mas não está mais, e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro.
A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela, e a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro, e ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Kylie, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele.
Ela responde que é pra ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kylie não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham. O youtuber então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O youtuber pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o youtuber fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O youtuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o youtuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kylie.